Olá, tudo bem? Quando escrita em chinês, a palavra crise compõe-se de dois caracteres. Um representa o perigo e o outro a oportunidade. Uma reflexão de John Kennedy, ex-presidente norte-americano. É exatamente isso. Aprendi com um grande bilionário com quem trabalhei, prestei consultoria durante alguns anos a ele, e ele sempre me dizia: meu filho, toda crise traz consigo uma oportunidade. Foque no lado cheio do copo e não no lado vazio. Esteja atento às soluções e não aos problemas. Olhe o lado positivo e não o negativo. A crise é um ótimo momento para a construção de riqueza. Nunca se esqueça disso. As pessoas que não entendem essa dinâmica não terão sucesso na vida, nem tampouco na Bolsa de Valores. Isso é certo. Sempre digo aqui, para quem acompanha o canal Viver de Renda, que é preciso mudar o mindset, é preciso mudar a mentalidade. As pessoas aprendem coisas que não são verdadeiras. As pessoas acreditam em coisas que não são sustentáveis do ponto de vista objetivo, do mundo real. Por isso decidem sempre de forma errada. Quando nós fazemos o diagnóstico de forma errada, a tomada de decisão será errada. Aprendi isso com a Abílio Diniz. A Abílio Diniz me ensinou isso. Temos que fazer o diagnóstico correto. Para fazer o diagnóstico correto, precisamos fazer as perguntas certas. Temos que ter espírito de abertura, me ensinou um outro bilionário. Temos que ter espírito de abertura para aprender coisas novas. Se nós não tivermos o espírito de abertura, não teremos sucesso. Não conseguiremos ter sucesso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda canal. Uma ótima Páscoa a todos vocês. A Páscoa é o momento do renascimento de Cristo, né? Para quem acredita nesse ser espiritual, nesse ser de luz, quem acredita nas mensagens e nas reflexões e na história de Jesus Cristo, é um momento de renascimento, de renovação. Serve para nossa reflexão, para que nós possamos mudar, para que possamos matar o nosso eu velho, o nosso eu antigo e deixar renascer o nosso eu novo. É preciso a todo instante estar fazendo essa renovação. Ano a ano temos essa possibilidade de refletir um pouco sobre isso e deixar renascer em nós um ser melhor. Reflita sobre isso. Uma ótima Páscoa para todos vocês. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Isso nos ensinou Mahatma Gandhi. Então, o desejo de vencer é fundamental para que a vitória aconteça. Sem isso, não teremos êxito. Existem dois tipos de pessoas: as que vão viver para construir alguma coisa, as que vão viver para construir alguma coisa, e as que vivem para destruir algo. Sim, existem pessoas que vivem para destruir algo. Rodeie-se dos primeiros e não ofereça sua valiosa atenção aos segundos. Esses últimos têm como razão de suas vidas acompanhar e criticar os primeiros. Se afaste desse lixo de pessoa. Se afaste desse lixo de pessoa. Esses que vivem a acompanhar e criticar os que fazem alguma coisa são uma porcaria, não prestam para nada. Delete-os. Delete-os. Gente inferior, gente de péssima qualidade. Se afaste dessa raça. Olha, vamos pensar sobre essa frase de Goethe, o autor alemão. Falar é uma necessidade. Escutar é uma arte. Bacana, né? Gosto disso, porque
Há uma sabedoria em Deus que nos deu 2 ouvidos e uma boca apenas. Falar menos e escutar mais. Aqueles que crescem, aqueles que se desenvolvem, são os que têm essa habilidade, que conseguem transformar o escutar em uma arte. Assim são mais felizes, porque estão plenos do ponto de vista da capacidade de aprender, de descobrir coisas novas, de estar sempre buscando uma oportunidade para crescer, para se tornar uma pessoa melhor. É isso que nos diz a Páscoa. Renovação para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas do bem. Se afaste da negatividade, se afaste de gente medíocre, se afaste de quem não contribui para a sua trajetória de sucesso. Cerque-se de gente boa. Jorge Paulo Lema nos ensinou isso. Cerque-se de gente boa. É isso que vai fazer a diferença. Você é a média das 5 pessoas com que você se relaciona. Se você anda com pessoas medíocres, você será o 6º medíocre. Se você anda com pessoas de sucesso, você será o 6º a fazer sucesso. Pense nisso. Bom, eu queria, nesse momento, comentar algumas coisas que me chamaram a atenção para que a gente possa refletir juntos. Bom, o fundo alemão Flash Ventures, ele está procurando investir em 10 startups na América Latina. É uma gestora especializada em rodadas de investimentos junto a startups. Já fez aportes em 5 startups brasileiras. O plano agora é investir em mais 10 empresas da América Latina, sendo que a maioria delas no Brasil. O mercado brasileiro de startups tem cada vez mais atraído a atenção de investidores estrangeiros, mas aqueles que já começaram a investir no país estão aumentando seus investimentos. É o caso do fundo alemão Flash Ventures, baseado em Berlim. Já investiu em mais de 40 empresas no mundo. Ele já fez investimentos em 5 startups brasileiras, entre elas as fintechs Blipay, que oferece serviço de antecipação de salário, e a Bart, que desenvolveu uma plataforma focada em pagamentos B2B. Agora a Flash Ventures pretende dobrar sua presença na América Latina e tem o Brasil como seu maior mercado. O plano é oferecer aportes em mais de 10 empresas na região ainda nesse ano, sendo 6 delas em companhias brasileiras. Era um mercado ainda pouco explorado por nós e agora a Flash chega para ter uma presença relevante, diz André Iaconelli, head da Flash Ventures no Brasil. Queremos dobrar os investimentos no país até o fim do ano e fazer isso novamente em 2023. O valor dos cheques que serão assinados deve girar entre $500 mil e 2,5 milhões de dólares. Mas Iaconelli diz que há uma flexibilidade nesses aportes. A ideia, no entanto, é manter-se fiel à tese da gestora de fornecer capital para negócios que buscam seus primeiros investimentos e que ainda não estão prontos para uma rodada de maior captação. O Pre-Seed é um investimento anjo, institucionalizado e traz um valor relevante para alavancar o salto de crescimento da startup. O risco de investir nesse estágio é muito maior, mas a possibilidade de impactar o empreendedor também aumenta consideravelmente. De acordo com dados de do estudo Inside Venture Capital Report do Distrito, startups brasileiras captaram cerca de 9,4 bilhões de dólares em 779 transações de aportes em 2021. Desse montante, 47 milhões de dólares vieram de 200 deals no estágio Pre-Seed. Ainda que o foco seja na rodada anterior ao capital semente, Iaconelli afirma que a gestora pode acompanhar suas investidas em estágios posteriores e que não há um momento específico para a saída dos investimentos.
A Flash Ventures não tem fundos específicos para investir em cada país e não revela quanto vai reservar para o aporte das empresas da América Latina neste ano, mas ressalta que já desembolsou entre 5 milhões e 10 milhões de dólares em operações por aqui. Então é isso, quer dizer, o mundo das startups continua atraindo o interesse de grandes fundos de investimentos, né? E aqui o Brasil está aquecido o mercado das startups. Estamos sempre falando em startups, estamos sempre falando em tecnologia, porque este é o mercado de atuação da Oi. A Oi criou o seu programa de aceleração de startups, o 8, e daí podem surgir coisas muito importantes, exponenciais. Fiquemos de olho. Esses programas de aceleração de startup costumam dar excelentes resultados. Vide o Cubo, criado em São Paulo pelo Banco Itaú, né? Criado em São Paulo pelo Banco Itaú. Então é preciso estar atento e acompanhar estes movimentos, estes investimentos. Falando de Cubo, do Itaú, é uma parceria do Itaú com o Redpoint. E vamos falar um pouquinho sobre a Redpoint. A Redpoint prepara-se para vender participações em 48 empresas e fechar as portas. A Redpoint prepara-se para vender participações em 48 empresas e fechar as portas. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. A Redpoint Ventures deve iniciar, sem data marcada, a venda das suas participações, que estão exatamente alocadas em 48 empresas, dentre elas a REP, a Gympass, a Creditas, a Tembici. Com isso, a saída dos fundadores, a gestora de Venture Capital fechará as portas, também num prazo que não está definido. Nesse tipo de aporte, os recursos dos investidores são aplicados em companhias consideradas promissoras. Com seu crescimento, as gestoras vendem suas fatias e saem do negócio. Isso é uma coisa absolutamente normal. É preciso entender isso, ok? Não há nada de errado no que vai acontecer. Com seu crescimento, as gestoras vendem suas fatias, saem dos negócios. É o chamado ciclo de desinvestimento. Tem um ciclo de investimento e de desinvestimento, que se inicia para a primeira gestora brasileira que atuava em cooperação com empresas do Vale do Silício desde 2012. O movimento começa simultaneamente a ida anunciada recentemente de Anderson Tis e Manuel Lemos, que vão sair da Redpoint e vão para o Itaú, com a missão de aproximar o banco de startups e empreendedoras. Ok? Os dois eram sócios da Redpoint ao lado de Romero Rodrigues, criador do Buscapé, Romero Rodrigues. Romero Rodrigues se associou à XP em fevereiro para captar um novo fundo de características similares aos constituídos na antiga casa por meio da gestora Headline. Os dois fundos da gestora encerraram as captações e a gestão vai continuar a ser feita até o fim do ciclo de desinvestimentos pela Redpoint. O fundo 2, mais novo, deverá se manter ativo até pelo menos 2028. Já o 1, que deveria se encerrar neste ano, tende a se estender um pouco mais. Os dois fundos somam 300 milhões de dólares. As saídas das empresas devem seguir as condições favoráveis de mercado e acontecerem independentemente da bolsa. O projeto do Itaú com relação às startups ainda está em discussão, mas a ideia é aproximar o banco de startups e empresas inovadoras, em iniciativa paralela ao investimento do braço de atacado do conglomerado, o BBA, no universo tech. Pedro Prats, cofundador e líder do Cubo, também participará da iniciativa. O Cubo, que é o ambiente de aceleração de startups que o Itaú criou. No ano passado, a Redpoint decidiu não levantar um terceiro fundo por divergência entre os sócios em relação à estratégia de condução dos negócios. Com isso, os sócios anunciaram que seguiriam em novas empreitadas, agora definidas. O projeto que Tis e Lemos desenharão no Itaú é parte do esforço da gestão do presidente do Itaú, Milton Malurri, para aproximar o maior banco da América Latina de iniciativas inovadoras.
Os dois gestores, com 20 anos de experiência em investimento em empresas, vão dialogar com agentes do mercado de investidores a empreendedores. Então temos aí mudanças na Redpoint e ações em curso do Itaú se organizando para aprofundar ainda mais a sua trajetória aí nesse meio das startups, né? O que poderá sair lá no caso da Oi com relação ao 8? Que coisas podem acontecer, né? É muito difícil a gente dizer, muito difícil a gente dizer. O fato é que coisas positivas podem acontecer. As startups, elas são exponenciais, elas são escaláveis, elas podem rapidamente constituírem unicórnios. O que são unicórnios, Clóvis? São empresas avaliadas no mercado em pelo menos $1 bilhão. E o Brasil já é um dos principais países do mundo na geração de unicórnios, né? Para mostrar que esse mercado está aquecido, a Telefônica criou um fundo Vivo Ventures para investir em startups. Perceberam? O fundo terá o objetivo de investir em startups focadas em soluções inovadoras e que possam acelerar o crescimento do ecossistema B2C da empresa. O Conselho de Administração da Telefônica aprovou, no dia 11 agora de abril, a constituição de um fundo de Corporate Venture Capital em conjunto com a Telefônica Open Innovation, denominado Vivo Ventures. O fundo terá o objetivo de investir em startups focadas em soluções inovadoras e que possam acelerar o crescimento do ecossistema B2C da companhia. O Vivo Ventures prevê um aporte estimado de R$320 milhões, que serão investidos ao longo dos seus primeiros 5 anos em startups nos segmentos de saúde, finanças, educação, entretenimento, casa inteligente, marketplace, dentre outros. Veja que a Vivo está fazendo um copy-cola da Oi. Eu não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas a Vivo está copiando o plano estratégico da Oi. O Rodrigo Abreu saiu na frente. Óbvio que as pessoas vão atrás, né? Os seus concorrentes vão atrás. A ideia de você migrar para o Oceano Azul é exatamente ir para águas pouco concorridas, né? Mas ao chegar no Oceano Azul, que é o que o Rodrigo Abreu está fazendo, logo vão aparecer outros tubarões que vão procurar também esse Oceano Azul. E aí volta a concorrência. Aí você precisa continuar inovando para construir novos oceanos azuis, entendeu? Então essa é a dinâmica empresarial. Mas aqui eu quero mostrar que com a estratégia que a Vivo está adotando, que é uma cópia, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma adaptação do que o Rodrigo Abreu propôs lá atrás para a Oi, isso nos mostra a visão do Rodrigo Abreu, né? Isso nos mostra o seu preparo, o seu olhar diferenciado na construção de uma estratégia inovadora, de sair da velha telecom e de explorar novos nichos, novas possibilidades, e a Vivo percebeu isso e está buscando esse mesmo caminho. A Vivo será titular de 98% do capital subscrito e a Telefônica Open Innovation terá 2%. Eles pretendem fomentar a expansão do seu ecossistema digital mediante a criação de parcerias significativas com startups. A Oi precisa fazer o mesmo lá no 8, né? Precisa fazer o mesmo no ambiente do 8. Para isso, óbvio, ela precisa crescer do ponto de vista de geração de resultados, reduzir o seu endividamento, ter mais receita livre para poder fazer novos investimentos nessa área de tecnologia. É isso que a gente acredita. Estamos no caminho certo? Com certeza, estamos no caminho certo. O plano estratégico da Oi é muito bem estruturado, ok? Bom, eu queria comentar
o Rodrigo Fernandes, o médico, né, o cirurgião, fizemos uma live com ele. Não sei se vocês assistiram. Se não assistiram, entra aí na nossa página, no nosso canal, no Viver de Renda, e procura ali transmissões ao vivo e vai lá assistir a live com o Rodrigo Fernandes. Ele é investidor de Oi e amante de tecnologia, né? E aí ele me mandou recentemente, fez um post e me destacou nesse post dizendo o seguinte: um post de curiosidade. Em 1994, o professor Jacques Marescal realizou com sucesso a Operação Lindbergh, uma cirurgia transatlântica, onde ele estava em Nova York, Estados Unidos, e o paciente em Estrasburgo, na França. A cirurgia, uma retirada de vesícula, foi possível através do uso de robôs e cabos submarinos de fibra ótica, que transmitiam os dados sem nenhum atraso. Isso é fundamental para uma cirurgia desse tipo acontecer, já nos disse o Rodrigo Fernandes. A latência tem que ser próximo de zero, né? Ou seja, a transmissão não pode ter falha, não pode ter delay, né? Hoje, com a chegada do 5G, esse tipo de cirurgia à distância pode estar mais perto do que nunca. Ela já foi possível em 1994 e agora a tendência é que isso cresça cada vez mais com a chegada do 5G e com a expansão da fibra ótica, que não há 5G sem fibra ótica, preciso entender isso. Um excelente assunto para o meu amigo Clóvis, do Viver de Renda. Olha, Rodrigo, a gente até repostou também no Instagram essa sua mensagem, inclusive um vídeo que tinha falando sobre a cirurgia, né? E a gente entende que essa é uma grande oportunidade, né? É uma grande oportunidade para a área de saúde, para a área médica, e temos certeza de que isso é vital para o desenvolvimento do mundo, né? E a Oi está muito bem posicionada, ela está exatamente com essa estrada por onde vai passar toda a revolução tecnológica, que é a fibra ótica. Essa estrada está pavimentada, a maior rede de fibra do Brasil é da Oi. E todo mundo vai precisar usar essa rede de fibra da Oi. Então ela está muito bem posicionada. Além disso, se desenvolvendo na área de tecnologia para oferecer soluções de saúde, soluções de educação, soluções de inteligência artificial, de robótica, de casas inteligentes, cidades inteligentes, sistemas de monitoramento, de segurança, enfim, é a Oi do futuro, é a Oi pro futuro, entendeu? E aí faz todo sentido o que o Rodrigo, um abraço, Rodrigo, para você, tudo de bom e obrigado por essa mensagem. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem aí uma amplitude enorme de possibilidades e a Oi vai fazer parte disso, né? É isso que a gente precisa entender. As pessoas não entendem, paciência. A gente não pode abrir a cabeça das pessoas e fazer uma transformação. Isso é impossível. As pessoas evoluem com base nas suas possibilidades. Há aquelas que não vão conseguir evoluir. Vão precisar de muito tempo para que façam a sua transformação mental. James Rossi me mandou um post dele cobrando o ministro Fábio Faria com relação ao assunto da Vital, que continua parada na Anatel. Tenho recebido muitas mensagens, não são poucas não, viu? Muitas mensagens de vocês, de inscritos do canal, dezenas eu diria. Existem aí petições virtuais também para serem assinadas, petições na internet cobrando a Anatel. Há um movimento para que essas petições assinadas por todos vocês cheguem depois ao presidente do Senado. Há uma pressão e é preciso fazer pressão. Não há a menor dúvida de que a pressão é importante, né? Não há a menor dúvida. E aí, falando sobre pressão, um inscrito do canal e que faz mentoria comigo, o Clay, ele me mandou uma mensagem porque ele fez contato com o RI da Oi e abordou um pouco este assunto. Bom dia, muito obrigado pelas suas respostas, você tem sido acertadíssimo e que isso tem gerado em mim muita confiança. Isso ele falando com o interlocutor dele no RI da Oi, né?
naquilo que você responde, tem feito todo sentido. Eu tenho uma outra pergunta, na verdade eu tenho várias, porém te farei apenas uma. Muitos investidores, pessoas físicas, estão enviando, aí ele botou entre aspas, enxurradas de mensagens para a Anatel, para o conselheiro Vicente Aquino, para o ministro Fábio Farias, para deputados, senadores, presidente da República, pressionando para que o Vicente Aquino paute o caso da Vital. Isso é bom? Isso é ruim? Ou não faz diferença para a Oi? O que pensa a Oi sobre isso? Muito obrigado, disse o Clay. Aí eu queria compartilhar, porque ele mandou para mim, a resposta que o RI da Oi mandou para ele, né? Prezado Clay, essa é uma pergunta para a qual não temos a resposta. E tampouco existe um posicionamento da empresa. Na minha visão pessoal, eu posso lhe ajudar a elaborar melhor a situação que vivemos. A Oi é uma empresa aberta que possui na sua base de acionista um grande contingente de pessoas físicas. É de interesse dos investidores e da Oi que as definições da Anatel ocorram o quanto antes possível. A companhia, preste atenção, a companhia não pode sugerir que seus acionistas pressionem individualmente os agentes de decisão públicos. Perceba, hein? Vou repetir. A companhia, ou seja, a Oi, não pode sugerir que seus acionistas pressionem individualmente os agentes de decisão públicos. Por outro lado, esse movimento, continue prestando muita atenção, por outro lado, este movimento, quando realizado de forma espontânea e com respeito, deve gerar reações nos agentes decisores. Movimento espontâneo e com respeito deve gerar reações nos agentes decisores. Como não tenho acesso ao tipo de pressão exercida, eu não posso qualificar este movimento, mas entendo o interesse e o movimento por parte dos investidores. É sempre bom lembrar que muitas vezes, prestem atenção, hein? É sempre bom lembrar que muitas vezes a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. A diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Seguimos confiantes que logo o tema da Vital estará na pauta da Anatel. Por ora, a Anatel já opera de forma independente, por ora a Vital já opera de forma independente e apartada. Por ora, a Vital já opera de forma independente e apartada. É isso. Entenderam? Então, a Oi ela não pode se posicionar sobre esses assuntos, né? Não cabe a Oi fazer pressão nos decisores públicos, disse aqui o RI da Oi. Não cabe a Oi estimular que os acionistas o façam. A Oi pode sim e faz isso, que é interlocutar com os agentes públicos. Mostrar a sua realidade, mostrar a sua necessidade, mostrar a sua urgência, com respeito, com o entendimento de que ela não pode esticar a corda demais para que a corda não arrebente. Essa é uma sutileza, e aqui eu quero trazer um pouco a minha experiência do mundo empresarial. Porque eu acho que esse é o meu diferencial, quando eu trago a minha experiência e compartilho com vocês, para que vocês entendam mais essas questões. Muitas vezes eu me vi em situações fazendo projetos na iniciativa privada que tinham interlocução com o setor público. Em alguns momentos haviam entraves, haviam projetos que ficavam paralisados. Isso aconteceu, por exemplo, em uma ocasião no Ministério da Agricultura. Isso aconteceu em um determinado momento por conta de uma auditoria feita pela CGU, a Controladoria Geral da União. O que fazer nestes momentos? Nestes momentos você tem que dialogar, você tem que conversar, você tem que ir ao órgão competente para interagir. E aí você conversa com os responsáveis, você conversa com a área técnica destes órgãos, Ministério da Agricultura, eu fiz isso, na CGU, na Controladoria Geral da União, eu fiz isso.
Você precisa conversar com os técnicos, mas não só com eles, porque às vezes há decisões que os técnicos não competem a estes técnicos, existem decisões superiores. Então eu procurava também conversar com os diretores destes órgãos, desses ministérios, e conversar inclusive com o ministro, no caso da época da agricultura, e conversar também com o responsável pela CGU, pela Controladoria Geral da União, né? Então eu conversava com o titular dos órgãos. Então é uma construção, você vai construindo diálogo com as pessoas, conversa com o ministro, conversa com o superintendente da Controladoria Geral da União, dialoga com ele, mostra o que está acontecendo, mostra a sua visão, seu entendimento, sua necessidade, a urgência que se tem ou não, tira dúvidas, daí geralmente você passa para uma área de diretoria, de superintendência e chega ao corpo técnico para construir todo um entendimento. Isso sempre com muito diálogo, com muita verdade, muito diálogo, com muita verdade e com muito respeito. Se você quiser esticar a corda demais, se você quiser tensionar a corda demais, isso acaba virando um problema, porque a corda pode arrebentar. E se você depende de um órgão público, não é conveniente esticar a corda para que ela se arrebente. Não é inteligente por parte de uma empresa fazer isso. Ninguém em sã consciência no mundo empresarial vai fazer um absurdo desse, de puxar a corda de tal forma para que ela se arrebente. Isso é uma ignorância, isso é uma estupidez. Ninguém vai fazer isso. No mundo empresarial, há pessoas qualificadas e competentes para conduzir estes assuntos. E essa foi a minha realidade em alguns momentos da minha vida de consultor. E que estive sempre prestando serviço para empresas, mas ao mesmo tempo essa era a dinâmica negociada para que se fizesse essas interlocuções sempre desta forma: diálogo, verdade, respeito. Isso não significa você ficar de mãos atadas, né? Você precisa sim, já falei aqui em alguns vídeos atrás, de que teve momentos na minha vida envolvido em alguns projetos que tivemos esses imbrólios com o poder público, que eu quase acampei na porta do ministério, no gabinete do ministro, no gabinete do superintendente da CGU, quase acampei lá para que a coisa não demorasse. Sim, porque o ritmo dessa turma é outra, o ritmo deles é outro. Você é um detalhe na agenda deles, você não é o lado mais importante. Então a Oi não é a prioridade da Anatel, não pense que seja, né? O presidente da Anatel tem outras coisas na cabeça, não é uma prioridade. Para que se torne prioridade, você tem que estar fazendo a marcação no território. Então você tem que fazer aquela marcação homem a homem. Era isso que eu fazia. Marcação dentro do Ministério, marcação dentro da CGU. Houve projetos com a Caixa Econômica, marcação dentro da Caixa Econômica. Era constante a minha presença na sala da diretoria, do ministro, do superintendente, do presidente do órgão. Para quê? Para tomar um café, para dizer: e aí, como é que estão as coisas? Que bom que o senhor está me recebendo, que bom que as coisas estão andando, o que é que falta para que a coisa possa andar melhor? Essa interlocução é essencial. Você não pode ficar distante destes órgãos nessas horas. A distância não é a melhor estratégia. A presença é a melhor estratégia. Você tem que estar lá dentro. Por outro lado, não pode tensionar demais a corda, porque se puxar demais a corda, você pode arrebentá-la. Então você não pode se indispor nem com o ministro, nem com os superintendentes, nem com diretores, nem com a área técnica. Porque no fundo, depois que o ministro lá decide, depois que um superintendente decide, um diretor, se você não ganhar a área técnica, que é quem realmente vai botar a mão na massa, nada vai acontecer. Ah, mas o ministro decidiu, esqueça. O cara da área técnica é concursado. Ele pode pegar a sua demanda, o seu interesse, o seu projeto e botar no fundo de uma gaveta. Acabou. Entendeu? Então você tem que fazer um trabalho de articulação. Olha, é um processo de negociação. É um processo de negociação. Eu tive a oportunidade de fazer um curso anos atrás
um curso de longa duração que eu ministrei para um grupo de lideranças, né? E um dos temas foi esse, foi negociação. E eu tive a oportunidade de exemplificar com fatos vividos relacionados às histórias que eu pude viver, o quanto a negociação ela pode ser proveitosa e os caminhos para fazer uma negociação inteligente, né? Então, é um pouco isso que eu estou tentando aqui compartilhar com vocês, de que sim, é importante ter cuidado, mas sim, é importante fazer a articulação, promover o diálogo, o entendimento, né? Isso é muito importante, isso é vital. Então, continuem a pressão nas redes sociais, na internet, assinem a petição que está sendo compartilhada. É importante que isso ganhe corpo e que isso estabeleça uma pressão, porque eu aprendi isso. Eu vejo que de vez em quando aparecem algumas pessoas no canal que dizendo: eu não acredito de que isso vai dar resultado. Olha, desculpa, paciência, a minha experiência mostra o contrário, entendeu? Aos incrédulos, eu deixo a sua incredulidade, né? Então, continue no seu pessimismo, no seu negativismo. A minha experiência é de que a mobilização dá certo, de que a articulação dá certo, que funciona. Essa é a minha experiência de vida, né? Agora, quem não tem experiência de nada, dá qualquer tipo de opinião. Fica com a negatividade. O Mundo da Marcenaria mandou uma mensagem para mim que foi bacana, foi um post que eu fiz sobre a Vale, exatamente dizendo que a Vale, saiu uma nota dizendo que a Vale era a ação mais recomendada pelos bancos e pelas corretoras para o mês de abril. Eu reagi com espanto, né? Porque a Vale já está na casa dos 90 e tantos reais, já chegou aos 105 e deu uma correção. Agora que eles vão recomendar a Vale, isso é um absurdo, abrir a boca para dizer isso, né? Quando a Vale estava a R$ 67, mandaram vender. Agora que a Vale já está na casa dos 100, eles querem que compre. Só se você for doido e seguir essa turma. Só se você for doido de seguir essa turma, entendeu? A lógica desses caras não é para você ganhar dinheiro. Outro dia me perguntaram que o cidadão aí da Empíricos disse que era para vender a Oi. E há tempos atrás ele dizia que era para comprar, quando estava no topo. E agora que está no fundo, ele disse que é para vender. É gente doida, bicho. Não... Essa turma não tem juízo, não. Bom, isso seria até racional da gente dizer se realmente a gente acreditasse que não tem um interesse por trás, um interesse oculto. Entendeu? Se não tivesse um interesse oculto, ouvir essa turma falar, a gente chegaria à conclusão que eles eram loucos, que eles são loucos. Mas não são. É porque eles não têm interesse de fato em que você ganhe dinheiro. Por isso eles mandam você vender a Vale a R$ 67. E agora mandam você comprar a Vale a R$ 100. Eles querem que você perca dinheiro. É por isso que o cara da Empíricos mandou você comprar Oi quando estava lá na casa dos R$ 1,80, R$ 1,60, R$ 2, e agora ele manda você vender Oi a 0,80. É isso. Se você entender essa dinâmica, que eles querem que você perca dinheiro, você passa a não dar importância para o que eles falam. Aí o Mundo da Marcenaria mandou exatamente um post dizendo isso. Se diziam para vender, então era fundo, e botaram pânico como sempre, para comprar mais barato. Agora indicam, pois está na hora de fazer lucro na cabeça dos inocentes. Um leve despejo para causar mais nervosismo aos desavisados. Quem maratona o canal Viver de Renda não cai nessa cantilena. Obrigado, amigo. Um abraço para você. Mas é isso. Quem nos acompanha sabe que isso são armadilhas, né? São armadilhas do mercado. E você não pode embarcar nessas. São furadas, são furadas. Então, muito cuidado, viu? Com essa turma aí de banco e de corretora. Eles não estão aí para fazer você ganhar dinheiro. A lógica deles é outra. Não é você ganhar dinheiro, é eles ganharem dinheiro. Entendeu? Olha, essa frase é muito interessante. É um ditado popular, mas ela nos diz muito, viu? Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Presta atenção nisso.
Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, cuidado com pessoas que gostam de falar sobre pessoas. Cuidado com pessoas que gostam de falar sobre pessoas. Muito cuidado, muito cuidado. Trabalhei para um grande empresário que ele me disse: eu não dou oportunidade para pessoas que vêm à minha sala falar sobre pessoas. Geralmente se queimam comigo. Eu estou interessado em pessoas que falam sobre ideias. Nunca se esqueça, viu? Eu não gosto de pessoas que falam de pessoas. Eu valorizo pessoas que falam sobre ideias. É isso, é isso. Então, prestem atenção. Se tem alguém que gosta de ficar falando de outra pessoa, isso diz muito sobre essa criatura, que geralmente são mesquinhas, entendeu? São pessoas que merecem o nosso distanciamento. Mantenha-se longe desse tipo de gente. Não presta. Uma outra coisa que me chamou a atenção recente na internet, que é uma frase que eu acho que é muito verdadeira. O lado bom dos tempos difíceis é que eles afastam de nós as falsas amizades. Eles afastam de nós as falsas amizades. Esse é o lado bom dos tempos difíceis. Então reflita sobre isso, viu? Uma grande verdade. Uma outra, você atrai para a sua vida aquilo que você pensa e acredita. Comentei isso recente agora com a minha mãe. Você atrai para a sua vida aquilo que pensa e acredita. Então, se você é uma pessoa negativa, você vai atrair coisas negativas. Se você é uma pessoa positiva, você vai atrair coisas positivas. Você é do tamanho dos seus sonhos, do tamanho das suas crenças. Suas crenças podem ser exponenciais ou limitantes. Esteja atento a isso. Você vibra e você atrai de acordo com a sua vibração. É exatamente isso que acontece. Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. Por isso mesmo, eu fiz um post essa semana dizendo: eu agradeço até pelo que não dá certo, porque Deus sabe o que faz. Eu agradeço até pelo que não dá certo, porque Deus sabe o que faz. E isso eu passei a acreditar depois de uma experiência que eu vivi em São Paulo. Eu já contei aqui que eu cheguei a comprar um restaurante em São Paulo em 2019 e tentei fazer esse restaurante dar certo ao longo de 2020. Quando chegou no final do ano, eu resolvi jogar a toalha. Eu digo: olha, isso aqui não está dando certo. Tinha tudo para dar, mas não está dando. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu já fiz a minha parte. Então vou passar para frente. E tentei no final de dezembro de 2019, vender o restaurante mesmo com prejuízo. E fiz isso muito rápido. Eu disse: olha, mesmo que tenha prejuízo, eu quero me livrar disso. E concluí a venda na primeira semana de janeiro de 2020. Em março veio a pandemia. Se eu não tivesse vendido, eu tinha me quebrado. Teria perdido tudo do investimento que fiz no estabelecimento. Então, foi preferível realizar uma parte do prejuízo do que perder tudo. Foi muito mais inteligente. Então, foi aquela coisa. Chegou um momento que eu disse: olha, não deu certo, é porque não é para dar, eu vou pular fora e realizar o prejuízo. Temos que ter esse desprendimento. Às vezes, insistir pode ser um erro. E aí eu agradeci a Deus por algo que eu não sabia que ia acontecer, mas Ele me livrou deste algo que iria acontecer. Ele sabia o que ia acontecer. Então eu agradeço até pelo que não dá certo. Olha, gente, estrangeiros aportaram 21,4 bilhões na Bolsa em março. Eu tenho falado sobre isso desde janeiro. No dia 6 de janeiro eu comecei a dizer que a tendência da Bolsa era para cima. Muita gente não entende, não entendeu, não quis entender, não tem conhecimento para entender. Paciência. Quem acompanha o canal Viver de Renda sabe dessa minha posição de que a Bolsa era para cima. Falei, ninguém falava, ninguém dizia nada, né? Quase agora estão dizendo que a Bolsa está em tendência de alta. Agora a gente já está para encerrar a tendência de alta. Não estamos em tendência de alta, nós já estamos na última etapa da tendência de alta, né? E eu queria destacar isso, quer dizer, os estrangeiros aportaram 21,4 bilhões de reais na Bolsa em março. O saldo revisado de 2022 já acumula
69 bilhões de reais. 69 bilhões de reais. O curioso é que um analista do Itaú disse assim, que no macro não havia nada que justificasse essa andada da bolsa. Ou seja, ele não entendeu o que ia acontecer, não entende o que está acontecendo e mostra o seu despreparo para entender qualquer coisa. É a turma que foi atropelada pelo trem-bala. O trem-bala dos estrangeiros passou e deixou todo mundo no chão. Foi isso que aconteceu. Você quer entender de bolsa de valores? Você precisa olhar a dinâmica do mercado de ações e você precisa olhar o fluxo dos estrangeiros. Se você não fizer esse exercício, você não vai entender o que está acontecendo. Por que, Clóvis, é importante entender o fluxo dos estrangeiros? Porque 55% do dinheiro que anda dentro da Bolsa de Valores é dos estrangeiros. 55%. Então são eles que fazem a Bolsa subir, são eles que fazem a Bolsa cair. É preciso olhar o que eles estão fazendo. Quem não fez isso foi atropelado. Então esse analista do Itaú foi atropelado, ele não entendeu, ele disse agora, essa semana, que não há nada no macro que justifique essa caminhada da Bolsa. Coitado. Não vou citar o nome dele não, mas é um analista do Itaú. Abriu a boca para dizer isso, que não há nada que justifique essa caminhada, essa andada da Bolsa de Valores. Não entendeu nada, né? Não entendeu nada. Ele está focado na negatividade, no lado vazio do copo. Enquanto isso, os estrangeiros enxergaram o lado positivo, as oportunidades que existiam. Uma bolsa depreciada em 30 mil pontos, empresas em crescimento, que teriam um quarto trimestre muito bom, que fecharia o ano de 2021 com resultados excelentes, entendeu? Uma bolsa depreciada em dólar, então barata ainda mais, e os estrangeiros entraram com volume, com apetite, com força e já totalizaram 69 bilhões de reais em investimentos até o mês de março, né? Até agora início de abril, os primeiros dias de abril, o fluxo já chega a 69 bilhões de reais, né? Então, isso é muito importante, isso é forte, os estrangeiros não são loucos, muito pelo contrário, eles são inteligentes, eles vendem no topo e compram no fundo, diferente de nós brasileiros, que somos acostumados a comprar no topo e vender no fundo. Claro, somos diferentes, não é à toa que agora estão recomendando, os bancos e as corretoras, é a ação mais recomendada para se comprar a Vale, no topo. Estamos nos aproximando de um período de realização. A bolsa ainda vai subir, mas nós já estamos no terço final dessa alta. Estamos nos aproximando do, vamos dizer assim, da risca de chegada dessa alta. Estamos próximos, né? E aí eles agora querem que você compre Vale no topo. Aí daqui a pouco a bolsa vai fazer uma correção. Várias ações vão corrigir. E você comprou no topo. Fazer o quê? Né? Então é isso que eles recomendam, é isso que eles pensam. Você tem que ter uma dinâmica. Quer entender mais sobre bolsa, sobre o mercado de ações, sobre o mundo empresarial? Faça a nossa mentoria. Temos uma mentoria, criamos ela em 2020. É um programa individual ou em grupos de até 4 pessoas. E é um programa mensal, a gente faz um assessoramento. A gente vai conversar sobre o mundo corporativo, sobre estratégia, sobre investimentos, olhar a sua carteira de investimentos, discutir, construir uma estratégia, escolher as ações mais adequadas para o momento. É isso que a gente vai fazer no nosso programa de mentoria. E temos a nossa seleção de empresas. Ano de Copa do Mundo, seleção de empresas. Adquira, olha, botei um preço simbólico, R$180. Você entra na plataforma Eduz e acessa esse produto, pode pagar até em 12 vezes. Olha, coloquei esse ano por este valor para que você tenha todas as condições de adquirir. Eu recomendo que adquira, porque você vai adquirir o quê? Você vai adquirir o meu estudo pessoal, que muita gente fica cobrando. Quais são as ações que você investe? Há tempos atrás, no início, eu até deixava isso de forma transparente. Agora eu já não estou mais pontuando tanto isso. Então eu tenho um estudo, eu tenho ali quais são as ações que eu estou adquirindo, quais são as que eu estou de olho, que estão no meu radar, né?
O que é que eu entendo sobre o momento de cada uma delas? São 7 empresas, Brasil e Estados Unidos, tem um racional, tem uma estratégia. Aí eu falo de balanceamento de carteira, porque às vezes você identifica uma oportunidade, vende uma, compra mais de outra. Há uma dinâmica. Quem fica parado é poste. Na Bolsa de Valores, quem fica parado é poste. Então você tem que ter dinâmica. E é essa dinâmica que é super importante e você só vai conseguir acompanhar essa dinâmica com este produto, que é a seleção de empresas, que é uma assinatura anual e você vai ter mês a mês uma atualização de visão, de posição e de orientação. Super vale a pena, R$180. Bom, se você gostou do vídeo, te peço o seu like. O seu like é importante porque o YouTube recomenda para mais e mais pessoas. Um excelente domingo, fica com Deus e uma ótima Páscoa uma vez mais para você e para toda a sua família. Tchau!